Feliz sábado a todos. Que a graça e a paz de Jesus, mais uma vez, seja conosco nessa manhã de sábado. Nosso estudo hoje vai ser sobre um decreto que o mundo vai estabelecer. Esse decreto vai começar nos Estados Unidos da América. Os outros países irão copiar. Trata-se de uma lei dominical que está na Bíblia, inclusive. Nós vamos discorrer um pouco sobre o tema para que nós venhamos estar atentos e não ser pego de surpresa quando isso chegar, porque precisamos de um preparo. A Bíblia diz: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Assim como nós precisamos de um preparo para aguardar o retorno de Cristo, para não ser destruído, é necessário que nós estejamos também nos preparando para os acontecimentos que diante de nós está. Somente aqueles que estarão se preparando vão resistir naqueles dias difíceis. E é sobre esse tema exatamente que nós iremos analisar nesta manhã. Vamos começar com esse texto de Sofonias, capítulo 2, versículo 1 e 2. Que diz o seguinte: congregai-vos, sim, congregai-vos, ó nação não desejável, nação que não tem desejo, antes que o decreto saia, antes que esse decreto produza o seu efeito, que é terrível. Porque o dia passa rápido. Antes que o dia passe como a palha, como a pragana. Antes que venha sobre vós o furor da ira do Senhor. Então o Senhor tem um furor de sua ira a ser derramada sobre a terra, que é as 7 pragas do Apocalipse. O que vai fazer ele derramar essas pragas é a maldade que está ocorrendo no mundo. Antes que sobrevenha sobre vós o dia da ira de Deus. Então o que ele pede para nós? Congreguem. É um mandamento. Sabe por quê que ele diz isso antes que saia o decreto? Porque naqueles dias nós não vamos ter oportunidade mais de congregar. As igrejas vão ser proibidas das pessoas ir andarem a ela. Então, hoje é o dia de nós estar cumprindo esse mandamento. Porque nós somos daqueles que não têm desejo disso. Nessa era de internet, piorou ainda. As pessoas preferem acompanhar do celular quando acompanham. A coisa é séria, irmãos. Congreguem. Congreguem. Antes do decreto. Antes que esse decreto tenha os seus resultados. Esse decreto vai vir para oprimir. E quem não estiver preparado? Quando Cristo voltar, o que vai acontecer? Seremos destruídos? Mas aqueles que estiverem preparados não serão destruídos.
Eles vão enfrentar a besta cara a cara. Eles não temerão mal algum. Eles não temem nem mesmo pela própria vida. Porque Deus o capacita. Deus prepara. E o dia passa rápido. Nós estamos vendo aqui as coisas acontecendo no nosso nariz. Eles estão apontando uns para os outros lá, no meio da política. Mas a coisa vai se voltar contra os guardadores do sábado. A gente sabe exatamente o que vai acontecer. As pessoas estão quietinhas, né? As coisas acontecendo, eu não digo nada, que se eu disser eu vou preso. Não posso falar de ninguém na política, não posso falar de ninguém do judiciário, não posso falar de ninguém de nenhum dos poderes, porque se eu falar, eu vou preso. E o pecado, como é que fica? Vai prevalecer? Vai aparecer aqueles corajosos ou não vai? O pecado vai ser denunciado ou não vai? Só na igreja? No mundo também, né? E quem serão os corajosos daquele dia? Mas esses corajosos, eles vão estar fazendo isso, irmãos. Eles vão estar congregando. Onde tiver 2 ou 3, Cristo está reunido. No dia que eles não puderem ir para um local congregar, eles vão estar em algum lugar entre 2, 3, 4, alguns reunidos. Espalhados, mas eles não vão perder esse costume, não. Vocês podem observarem. No início da nossa fé, nós não perdíamos uma programação, perdia? Hoje você vem uma, se vier, no decorrer da semana. São poucos os que são frequentes. Alcançamos tempo que as pessoas iam congregar de madrugada nas casas, porque tinham desejo. Hoje nós podemos dizer que é um pessoal não desejável. E é por isso que nós temos que falar, os nossos erros têm que ser corrigidos. Fazia o pôr do sol na casa dos irmãos, né? Reunia e fazia o pôr do sol na casa dos Sim. irmãos. E se você disser, fulano, por que você não vem? Não é dar conta de ninguém. Eu tomo conta de minha vida. Olha o que diz a Bíblia. O profeta Isaías, capítulo 55, versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode. Irmão, nós estamos num tempo enquanto nós estamos ainda podendo buscar o Senhor. Vai vir dias que vamos ser proibidos de muitas coisas. Então nós devemos buscar enquanto há tempo. Devemos invocá-lo, o nome do Senhor, enquanto Ele está perto. Haverá dias que Ele vai retirar o seu espírito da terra. E hoje é o tempo de nós buscarmos. Porque está escrito também em Amós, capítulo 8, verso 11, diz: eis que vem dias, diz o Senhor, olha, é o mesmo Senhor Deus que está dizendo, em que enviarei fome sobre a terra. Quem é que vai enviar fome? Senhor. E é o Senhor que vai enviar fome? Pois é, a palavra de Deus diz que é o Senhor que vai enviar fome. E nós estamos nessa terra, estamos sujeitos a passar fome.
se o Senhor, principalmente se for Ele, diz assim, eu vou te dar fome para tu. Mas é uma fome, irmãos, não é de pão, não. A gente sabe que a terra vai sofrer com fome. Vai ter gente que vai morrer de fome mesmo, literalmente. Já tem, né? Mas essa fome do qual se refere o profeta Amós não é de pão. E a sede não é de água também não. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Já não há mais justiça, irmãos. O pessoal já tem fome. Eles querem justiça e a gente só vê injustiça. Com as proibições que tem, ninguém daqui a pouco quer saber do que é direito, não. Com as censuras que há, daqui a pouco ninguém abre a boca para falar a verdade, não. Se esconde com medo. Tudo é através do medo, pode observar. Na pandemia, o que aconteceu aí no passado? Era medo, na base do medo. Se tu fizer... Sempre é assim, sempre está a opressão metendo medo no povo, porque o povo não faça a vontade de Deus. Então nós devemos buscar enquanto nós podemos achá-lo. Enquanto ele está perto, devemos invocar o seu nome. E esses dias vêm, porque a palavra de Deus é clara, direta e objetiva, e o que a palavra de Deus diz acontece. Vai ser enviado fome sobre a terra. Não é de pão e nem de água, não. Mas é de ouvir a palavra de Deus. Daqui a pouco ninguém quer ouvir. Se hoje todo mundo com liberdade para ouvir, a dificuldade é grande, imagine quando eles tirar a liberdade. Se alguém falar disso aqui, vai preso. Aí quem é que quer ir preso? Ninguém quer ir preso, né? Se tu falar isso aqui, tu vai morrer. E aí? Não quer ir preso, quer morrer? Esses dias vão chegando, irmão. Está se aproximando. Daqui uns dias eles vão se colunhar todos para decretarem essa lei. E os protestantes aí que dizem protestar, vão estar colunhados com eles também, na guarda do domingo. E eles são maioria. Por enquanto ninguém sabe quem é quem ainda não. O apóstolo Paulo, em Hebreus capítulo 10, versículo 25, ele diz o seguinte: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Olha, irmão, isso aqui no dia de Paulo virou costume para alguns, ó. Não congregar. Ah, lá onde eu estiver, Deus está. E na verdade está. Mas ele julga as intenções. Era costume de algumas pessoas não congregar mais com eles. E se nós pegar esse costume hoje, no decreto, ó, pode esquecer. Não deixem de congregar, porém, antes admoestando-nos uns aos outros que devemos fazer, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Se nós estamos vendo que esse dia está se aproximando, é tempo de nós admoestar aqueles que não estão gostando de congregar, que estão negligenciando a congregação. Isso é por amor
que uns devem ter para com os outros. Amigos, irmãos, não é aqueles que deixam de falar, não. É aquele que fala a verdade, são os verdadeiros amigos. Os que não querem ver os outros perdidos, esse é que verdadeiramente está preocupado com a salvação do outro. E nós não temos que nos zangar, não. Nós temos que agradecer. Obrigado, irmão. Obrigado, irmã. Porque eu estava aqui meio vacilante. Você veio e me deu uma ajuda aqui. Uma coisa, por exemplo, eu não vivo como a palavra de Deus está dizendo, mas eu posso alertar alguém? Pode. Mateus 23 é claro. Na cadeira de Moisés se sentaram os escribas e os fariseus. Os escribas e os fariseus não viviam. E Jesus diz assim, não faça como eles, porque não vive. Mas escutem tudo que eles disserem. Vocês estão dizendo, é a verdade, agora você escute, embora eles não vivam. O Salmo fala que diz que os próprios medos desprezam a palavra de Deus. Né? Exato. Você fala que a própria lei dominical, ela não é uma lei para você se preparar, porque já é o final, né? Aí É no finzinho. O irmão da organização esperando nesse momento, porque não vai ter mais tempo de acontecer tudo assim, né? Já as profecias, já as pragas, já uma em cima da outra, né, irmão? É. Não vai ter tempo de Durante um ano vai cair as 7 pragas. A Bíblia diz que é num só dia cai as pragas do Senhor, é num ano. Esse dia é um dia profético. Essa lei dominical é quase igual a essa lei magnite, né? Sim. Vai sendo pressão em cima de pressão e o cabo correndo, se esquivando, tentando, mas vai no objetivo que eles querem vai ser cumprido. Eles vão imprensando lei dominical aqui, lei dominical ali, porque são leis dominicais. O decreto se refere ao decreto de morte. Porque é comparado lá ao rei Assuero lá, nos dias de Naamã. De Amã. É sempre bom fazer uma analogia com essa questão de esperar chegar ao certo momento para tomar uma decisão. Uhum. Eu lembro que no culto anterior eu fiz essa mesma analogia aqui. É como se fosse uma corrida. Digamos que vai ter uma corrida, sei lá, daqui a 3 meses vai ter uma corrida. E aí você não tem costume de correr, mas você quer participar. O que você vai fazer até o dia da corrida? Se preparar, né? Treinar, né? É. Se você não treinar, você vai conseguir fazer o percurso quando chegar o dia da corrida? Você tem que, de acordo com o treinamento na prática, para alcançar aquele objetivo, é que você tem que estar exercitando, realmente. Então, do mesmo modo, se a gente não se preparar antes desses decretos, como é que quando chegar isso que a gente vai praticar, se a gente não treinou antes? Perfeitamente. Olha isso aqui, irmão, em Testemunho Seleto, volume 2, página 149. O decreto, do qual nós falamos lá, que está de acordo com Sofonias capítulo 2, versículo 1 e 2, será promulgado. E essa promulgação desse decreto é contra o povo de Deus. Não é o de direita contra o de esquerda, nem o de esquerda contra o de direita, não. É contra o povo de Deus, é contra aqueles que defendem os princípios. Os conservadores de princípios. Logicamente, alguém defende a família, defende a vida. São conservadores, mas ele tem que aceitar Jesus Cristo. Não existe salvação fora de Jesus Cristo. Eles que estão nessa luta, por exemplo, no meio da política, sem Cristo não é nada. Pode ser conservador, pode ser o que for. Pode ser de direita, pode ser o que for. Sem Cristo não é nada. Tem que estar baseado nos princípios da palavra de Deus. E quem vai estar de acordo com esses princípios da palavra de Deus? O povo de Deus. Somente esse povo vai estar de acordo com os princípios.
E é sobre esse povo que vai ser promulgado o decreto. E nós temos que analisar, quem estuda a Bíblia vai compreender aquele decreto que houve nos dias de Assuero. E aqui diz que há de oferecer muita semelhança como o de Assuero, nos dias de Esther, contra os judeus nos dias lá dessa mulher. O que aconteceu lá? Quem estuda a Bíblia sabe, a história de Esther, sabe o que ocorreu naquele palácio, quando foi promulgada uma lei contra os judeus, e que a lei deles não podia ser revogada, e o rei era o esposo dessa mulher. Esther era a esposa de Assuero. E um homem se levantou no meio do palácio, que tinha grande prestígio com o rei, e por causa da maldade desse homem, foi decretado uma lei contra o próprio povo de Esther. Então é preciso nós estarmos atentos, acompanhando os acontecimentos, as profecias bíblicas, para nós entender qual é essa semelhança. Por causa da maldade de Amã, ocorreu esse decreto. E por causa da maldade de alguém, vai ocorrer do mesmo jeito esse decreto. É bem semelhante. Esse decreto aí, que não podia ser mudado, né, que ele tinha dado, mas depois ele disseram que Deus podia encontrar ele. Ele teve que fazer outra lei para poder os judeus se defenderem. Tipo uma emenda. Esse edito que aconteceu, chamado de edito persa, se originaram na maldade de Amã contra Mardoqueu. O que Mardoqueu fez de tão grave para Amã maldar tanto contra esse povo? Que mal Mardoqueu fez contra esse homem? Porque quando ele chegava, irmão, Amã chegava, né? Ele queria que todos se ajoelhassem, mas ele não se ajoelhava. Queria honra para ele, né? Muitos traz para si essa honra, esse poder que é devida só a Deus. E Mardoqueu era instruído dos caminhos do Senhor. Ele sabia quem unicamente podia ser honrado dessa forma. Agora, Mardoqueu não fez nenhum mal para Amã. Não foi porque ele lhe houvesse feito mal algum, não. Mas porque ele se recusou a tributar a ele a reverência que era devida só a Deus. Hoje pessoas querem reverência. Rapaz, eu não já disse? Já dei a ordem? Não se discute, acabou. Aí aparece um para discutir, não dá para fazer assim, porque é só assim que é o certo. Não, mas eu mandei fazer, foi assim. E aí insiste. E faz qualquer lei para prejudicar o povo. A mesma coisa que os TJ fizeram lá no... Testemunho Seleto, volume 2, página 149. A decisão do rei foi obtida sobre falsos pretextos. O rei Assuero fez essa lei
porque ele acreditou no seu oficial. Mas aquele oficial estava com grande maldade e o rei fez aquele decreto, aquela lei, com base na maldade daquele cara, confiando nele. E depois, quando ele foi observar, ele tinha feito uma lei de morte contra a própria mulher dele. Agora o rei ficou brabo. O cara fez eu assinar essa lei contra a minha esposa. Minha esposa também é judia. Quando as pessoas nesses últimos dias acordarem, é tarde demais também, irmão. Eles não sabem nem o rumo que eles estão levando, que eles estão indo. Nessa questão da lei dominical. Mas o próprio professa povo, que diz servir a Deus, vão pedir. Pessoal de outras religiões vão pedir leis contra o sábado. E eles gostam de popularidade, eles vão na da população. Se a população dizer é assim e tiver errado, eles querem do jeito que eles pedirem. Existe mentira, né, irmão? Na hora de dizer que dá uma lei dessa, sempre existe mentira no meio para você fazer, né? Se na pregação da Bíblia é a mesma coisa, né? Muitos instrumentos estão enganando o povo, desviando o povo da verdade, e quando chegar no seu da serra, no seu caráter, aí vão reconhecer realmente que aquele líder está totalmente fora dos princípios da palavra de Deus, mas é tarde demais, né? Perfeitamente. Então aquela lei foi obtida sobre falsos pretextos de Amã ali, mediante uma errônea representação do caráter desse povo. Esse povo é assim, esse povo é assado, esse povo... O caráter daquilo que ocorreu lá atrás é o caráter do que vai ocorrer aqui na frente, nossa, aqui. Esse povo é assim, tem que fazer assim com eles. Esse povo não é obediente, não, tem que fazer assim para eles obedecerem. Por quê? Porque eles querem para si honra. Eles preferem que a gente honre a ele, as leis deles, do que honrar a Deus e as suas leis. E aí ficam ciumados. A reverência e essa honra é de Deus, e eles querem para eles. Deus maravilhoso que é a força. Porque eu prestou para isso. A mãe quer ser mais que o rei, né, irmão? Pela que está falando ali a respeito, ela quer ser mais que o próprio rei, né? Exato. Mas para ser aprovada essa lei tinha que ter a aprovação do rei. Então ele trouxe essa mentira para que o rei disse, ó rei, tem um cidadão ali que não quer obedecer só a lei, mas não era para o rei a sério, era para ele. E ainda tinha um detalhe, quando Esté foi fazer o pedido para ele lá, o conselho do tio dela, alguns dizem que era primo, aprendi que ele é tio dela, né? E quando ele foi questionar com ela lá esse ponto, entraram em consenso para que orasse. Fizessem oração para que o rei o recebesse. Era a esposa dele, mas no reinado não tinha isso aqui não. Se ele estendesse o cajado, a pessoa podia entrar, não era isso? Se não estendesse, era morte. Ir lá sem ser chamado. E ela correu esse risco. Quando ela falou da necessidade que ele estendeu o cajado, ela foi. Mas ela correu esse risco, mas antes teve que orar para poder ser achado graça, né? Para ela. Foi jejum e tudo. Tá certo? Então o que ocorre? No grande conflito, na página 615, olha o que está escrito. A observância do domingo, a recusa persistente de uma pequena minoria em ceder à exigência popular, a massa do povo está
querendo domingo mesmo. Tá? Mas vai ter uma minoriazinha, que vai persistir, recusando a observar o domingo. Veja que os decretos são bem semelhantes. É dito aí, se assemelha em quase tudo, né? Porque essa minoria não vão ceder à exigência. Isso aqui é exigência. Eles vão exigir. E essa minoriazinha não vão ceder. E essa exigência ela é popular, irmãos. Não é só num determinado local, não. O geral está clamando por isso aí, exigindo do povo. Essa resistência dessa minoria vai fazer com que esta mesma minoria seja objeto de execração universal. Só porque eles estão resistindo a aceitar as leis dos homens no lugar da lei de Deus, agora eles, por isso, são objeto de execração universal, objeto de expulsa, objeto de ódio. Mas o Senhor é tão maravilhoso. Cadeirinha meio aqui, né? Pra casa. Agora o Senhor é tão maravilhoso, irmãos, que Ele não faz nada sem com que antes Ele avise os seus servos. Antes que ocorra alguma coisa, Ele está sempre nos avisando, antecipando, para nós não perecermos. O apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3, diz: pois que quando disserem a paz, presta atenção nisso, eles vão dizer assim, ó, a paz. No mundo tereis aflição. Mas vai chegar um momento que vai dizer, agora nós temos paz. O Senhor disse, olha, tem de ânimo, a aflição continua. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, vocês também vão vencer. Porque eu venci. Aí vão dizer, a paz. A segurança. Hoje, no presente momento, vocês acham que estamos vendo paz em algum lugar? Com essas disputas de direita, esquerda, direita? No mundo, vocês estão vendo paz? Mas Jesus Cristo ele diz o seguinte na sua palavra: eles vão falar de paz onde não tem paz, não existe paz. Mas eles vão dizer, vai chegar um momento que eles vão dizer, a paz, a segurança. É falso, né? Mas eles vão dizer. Mas Jesus já nos avisa. Eles vão dizer, quando eles disserem isso aí, fique atento aos acontecimentos. Eles vão dizer, olha, agora há paz no mundo agora. Nessas alturas eles já arrumaram um homem aí para ajeitar essa questão da paz. O homem do pecado, filho da perdição. Vai ajeitar as coisas para que haja harmonia. Aqui no Brasil os poderes se desentenderam. Devia ser harmônico, independente, mas harmônico. Vai chegar um momento que eles vão dizer assim, agora está em paz, tranquilo. Está seguro agora. O povo pode ficar tranquilo. Estou dando apenas um exemplo aqui do nosso país. Em outros países vai estar acontecendo a mesma coisa como já está.
a paz e segurança. Quando é que eles vão dizer isso? Quando a esquerda tomar conta do mundo? Vão dizer a paz? Alguém pode ver paz nas doutrinas da esquerda? E se a direita predomina? Pode dizer agora a paz. Eu prefiro acreditar que essa segunda opção. Porque vai dar uma sensação de paz. E que também não é a paz. A paz que Jesus disse, a minha paz vos dou, não é vinda de homem nenhum. Homem nenhum pode dar. E homem nenhum pode tirar. Nós não devemos colocar nossa confiança nos homens. Seja a esquerda, seja a direita, seja ele lá quem for. Mas a paz que vem da palavra. Essa é a verdadeira paz. Mas eles vão chegar um momento e vão dizer a paz, a segurança. E o povo vai acreditar. Agora nós estamos em paz. Olha o que vem. Então lhe sobrevirá repentina. Olha o que é que vem quando disserem que é a paz e segurança. O mundo pode estar envolvido como se tivesse paz e segurança. E de repente pode ser que o outro lado agora tome conta. Estou só especulando agora. Viu? Mas aí eles podem agora fazer o que eles quiserem. E Deus vai permitir. Vai chegar esse momento de chegar uma falsa paz, uma falsa segurança, e o povo acreditarem. E só uma minoria não vão acreditar, porque estão orientados por Deus que assim irá acontecer. O que vai vir depois de serem paz e segurança é uma destruição. E é de repente, irmãos. Nós não temos muito tempo mais não. Não. O Senhor está dando aquela tréguazinha que é para ver se a gente se prepara. Quando chegar essa repentina destruição, não dá tempo mais de se preparar, não. É ligeiro, ó. Da esquerda, pelo menos, não vai ter muito trabalho, não. Agora da direita, se Deus permitir, é o tempo que os cristãozinhos pega o seu ombrozinho por canto para se preparar. Tem mais tempo de preparar, né? Porque a segurança da paz do homem não vem, né? Mas de Deus vem. E essa história do campo, quem é que quer ir para campo, irmão? É igual o pardal, gosta de cidade. Né? Agora observe isso. Quem sente dor de parto? Não precisa saber de muita coisa não. Quem sente dor de parto? O que vem em seguida? O nascer da criança, não é? Quando sente dor de parto, alguém vai nascer. E assim como as dores de parto, aquela que está grávida, vai vir a destruição. E é logo em seguida, depois de serem a paz e segurança. E de modo nenhum escaparão. Não vão escapar da destruição. Não vão escapar. Os únicos que vão escapar da destruição é o povo de Deus, porque tem promessa para eles. Eles já estão sabendo que vão dizer que é a paz e segurança. Eles já estão sabendo que vai vir a repentina destruição em seguida. E que o povo que iludiram-se achando que havia paz e segurança vão ser realmente observadores de uma grande destruição que virá. Assim como a grávida, ao sentir a dor, vai em breve nascer a criança.
assim será, exatamente do jeito que está ocorrendo ali em cima. Paz, segurança. Repentina destruição. De modo nenhum escaparão. Meditação matinal, vidas que falam, página 354. Quando os legisladores seculares se unirem a ministros de religião para legislarem em assuntos de consciência, hoje nós sabemos quem é que faz as leis. Senadores, deputados federais, deputados estaduais, vereadores são os responsáveis para legislarem. Embora a gente já vê juízes fazendo leis no lugar deles. É normal? Não é normal. Não é normal. E esses legisladores vão agora receber amigos da religião para se unirem ao legislarem leis em assuntos de consciência. Tem um ponto religioso aqui que nós precisamos discutir. Nós precisamos de vocês, pastores, para nos ajudar aqui. Vocês que entendem da área vão nos ajudar. Qual seria o dia para guardar mesmo? Os pastores vão lá e vocês sabem o que é que eles vão dizer. Vocês acham que qual seria o dia para nós guardarmos? Hoje eles já guardam? Só ia dizer, tal dia. E você, tal dia. Você da igreja tal dia. Você da tal dia. Vai aparecer só uma igreja. Um povinho velho. Uma minoriazinha que vai ser execrada. Que vai dizer o oposto. O dia de guardar é o sábado. A maioria ganha. Vocês perdem. Vamos para as leis. Imagina o que vai acontecer com essa minoria. E os que têm medo hoje, nesse dia? Não vai erguer a voz, não? Se, como o irmão Edu falou, se a pessoa não se exercitou para falar a verdade em tempos de facilidade, vai ter coragem de falar nos tempos difíceis? Vai não. Ficar pianinho, quietinho no cantinho dele. Não diz uma palavra, tudo certo, vai preso. A coisa vai aumentando. Não diz uma palavra, senão vai morto. Quem serão os habitantes do céu, né, que vai sair desse tempo aí? Poucos. E agora sim, nesse tempo, quando tiverem unido legisladores seculares com os ministros de igrejas, aí nós veremos então quem realmente teme a Deus e quem realmente o serve, porque agora não dá nem para saber quem é ainda. Irmão Marcelo faz isso? Rapaz, não sei. Irmã Socorro faz? Não sei. Ainda não dá para saber, mas nesse tempo vamos saber. A coisa hoje está se desenhando. Eu posso estar agindo hoje, que vocês vão estar observando, o Marcelo não está agindo certo, não. Só eu não estou vendo, mas vocês de repente estão vendo. Não, o Marcelo está indo para cá, por esse lado. Está errando por aqui, eu não vejo correto. Lá na frente é que você vai saber, que ainda não pode dizer, o Marcelo é isso. Naquele tempo você vai poder. Porque eu vou me manifestar de que lado eu estou. Que de repente eu já me manifestei em alguns pontos, mas não deixei bem claro. Aparência de crente, mas de repente
não venci o pecado, vou lá me manifestar do lado do pecado. Agora, se o irmão venceu, ele vai se manifestar como vencedor. E as pessoas vão enxergar isso. Em Mateus 24, verso 9. O que vai acontecer nesse tempo, irmãos? Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão. E vai haver isso. Isso aqui não é para nós não, irmãos. Isso aqui é para aquele pessoal dos tempos de Jesus Cristo, não é para nós não. E não. Hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão. Eclesiastes capítulo 1, versículo 8, 9. O que foi eu quero dizer? Capítulo 3, verso 15 do mesmo Eclesiastes. Acontece a mesma coisa. O que foi é alguma coisa que já aconteceu no passado, acontece agora. O que está acontecendo, aconteceu no passado. Nada novo. Nesses tempos difíceis, vão entregar os cristãos de uma família que professa ser cristão para ser maltratada, atormentada e até matar por causa do nome de Cristo. Não é por causa de outra coisa, não. Por causa do nome de Cristo. E sereis odiados, odiados de quase todas as pessoas, né? Hã? De quase todas? De todas as nações. Por causa do meu nome. Por que tanto ódio, irmãos? Ó nação que não tens desejo. Mas dentro dessa nação que não tem desejo, aparecerá um punhado de gente que tem desejo, sim. E por causa do nome dele, de Deus, do Senhor, do nome de Jesus, essas pessoas serão odiadas e serão mortas. E antes de mortas, atormentadas. Torturadas. E hão de entregar. Essas pessoas que vão ser atormentadas e mortas por causa do nome de Jesus, vão ser entregues por pessoa que você nem imagina quem é. Dentro de casa. Dentro da igreja. Eu conversei com um pastor, pretende tratar na casa do Luciano, né? Aí ele fala, ele disse que é adventista, ele é da Vitória, é ancião de lá. E ele falando, assim, falando lá na casa do Luciano, assim, rapaz, esse cara disse que ele é adventista, comecei a aprender essa barba desse tamanho. Eu fiquei desconfiado dele, ele era lá do homem lá, do Vasconcelos lá, que é o homem que só essa palavra. Edu, travou. Aí ele disse que o senhor distorce a palavra de Deus. O senhor bota tanto medo que o pessoal tem até medo para a igreja. Ele bota tanto medo para a igreja que o pessoal tem medo para a igreja. Eu digo que você conhece ele pessoalmente. Não, eu digo que você fala de alguém que você não conhece pessoalmente. Vou falar. Isso aí é um exercício. Para mim está sendo um exercício ótimo, porque eu sei o que vai acontecer lá para frente. E se eu não me preparar agora, se eu me zangar, se eu me aborrecer, se eu sair do espírito por causa disso, e retornar com a mesma moeda, eu me preparei lá para frente? Eu perguntei para ele, o senhor é o que lá na igreja? Você é ancião. E rapaz, me admira um ancião como o senhor, parece que não ia falar de Deus, você deve
fica bravo, ele defende. Deu para entender, né? Não, só falou assim, eu também não sei. As pequenas provas nos capacitarão para as grandes. Se a gente não se adaptar, se não se preparar para esse tipo de críticas, coisas, você não vai chegar em lugar nenhum. Algum zangão vai entrar no céu? O que vocês acham? Algum zangado vai entrar? Um ex-zangado vai, um zangado. O ex-zangado pode entrar, mas o zangado não entra não. Então a gente tem que se ir acostumando e tirando lições dessas questões mais complicadas. Então, a questão é bem séria, né? É bem séria, que nem o assunto não está querendo ser gravado, né? Agora, olha só, nós vamos continuar. Tem mais câmera aí gravando, nós vamos continuar aqui. Mateus capítulo 24, verso 9. Vocês viram aí, né? Por causa do nome de Cristo. Depois de Mateus 24, verso 9, nós vamos ver aqui um texto de João 16, verso 2. Jesus Cristo dizendo para os discípulos assim: eu tenho vos dito isto, estas coisas, para que vocês não fiquem escandalizados. Obrigado. Não fiquem escandalizados. Ele sabia que alguns iam se escandalizar. Mas ele disse: eu vou dizer para vocês não se escandalizarem. Mas vai acontecer exatamente assim, assim e assim. Antes que aconteça, o Senhor avisa. E o que foi que o Senhor avisou para os discípulos? Vão expulsar vocês das igrejas. Primeiro, eles vão expulsar vocês das sinagogas. Mas por que vão expulsar nós das igrejas? Alguma coisa vocês vão falar e vai desagradar, e eles não vão querer vocês mais lá dentro da igreja deles. Vai causar incômodo. Então, o primeiro passo, eles vão expulsar vocês das igrejas. E depois? Depois, vai chegar o momento em que qualquer que matar vocês vão cuidar, estar fazendo uma coisa boa, como se fosse um serviço para Deus. Matou aquela peste, aquela desgraça. Fez um bom trabalho. Imagine o que se tinha na conta deles o caráter desse povo. Imagine o que Amã disse para o rei Assuero acerca de Mardoqueu. Miqueias capítulo 7, versículo 6. Porque o filho despreza ao pai. A filha se levanta contra a sua mãe. A nora contra a sua sogra. De forma que os inimigos do homem são os da sua própria casa, sua própria família. Naquele tempo, a coisa vai se cumprir literalmente essas palavras.
Se hoje a coisa já está do jeito que está, imagine naquele tempo. Quando é assim, se eu apoiar aqui a minha mãe, o meu filho, o meu pai, a minha nora, a minha sogra, se eu apoiar eles bem aqui, eu estou ferrado com essa lei desses homens. Não, é a hora de eu me posicionar. E vai se posicionar. Não, pai. Você deveria conservar sua boquinha calada, está prejudicando a gente. Eles poderão até usar a própria lei para que eles não usar, né? Sim. Usar o quinto mandamento, por exemplo. Olha, o quinto mandamento diz que tem que honrar teu pai e tua mãe, tu está desonrando. Eles vão querer usar isso para que fazer com que a pessoa dê honra e glória para o homem, né? Mas aí é questão, que entre o equilíbrio. Deus. Claro. É a questão da lei. O próprio Jesus ele também foi excluído da família. A lei apertando, rapaz, esse homem está com as pregações. Os irmãos de Jesus tomaram posição do lado dos sacerdotes. Na hora do acordo, principalmente. Você lembra que nós tínhamos lido um pouco lá, no texto de Mateus 24? Por causa do nome de Cristo, todos seriam odiados. Não só se odeia, não. Eles vão se trair um ao outro. Nesse tempo, muitos serão escandalizados. Jesus disse assim, eu digo essas coisas para vocês que vocês não se escandalizem. Mas nesse tempo, muitos serão escandalizados. Se escandaliza até porque foi expulso da igreja, sabendo que tem coisas maiores pela frente, mas se escandaliza com uma pequena coisa que ocorre. E trair-se-ão uns aos outros. Quando o filho entrega a mãe, quando a mãe entrega o filho, um parente entrega o outro parente, diante de um tribunal, isso é traição, irmão. Isso é traição. Trair-se-ão uns aos outros. E uns aos outros se odiarão. Olha só, irmãos, por causa do nome de Cristo, a perseguição vai vir. O ódio é de todas as nações. A traição dentre os próprios familiares. E o ódio também. Desde as nações, também contando as famílias das nações. Todos estarão em ódio. Apocalipse capítulo 12, verso 17. Irou-se o dragão contra a mulher. Satanás se irou contra a igreja. Essa ira e esse ódio das pessoas uns contra os outros é o Satanás que está nelas. O ódio é do dragão. E esses filhos que entregam a mãe e a mãe entrega os filhos, não é só por medo não, é por ódio também. Ódio. O povo de Deus não vai acalentar ódio no coração, não. Eles vão se livrar do ódio. O povo de Deus, eles não vão atribuir aquilo que eles acham que tem que revidar, não. Deixa por conta de Deus. Deus vai tomar providência de tudo. Vão tirar a mão desse ódio, né? Exatamente. Lucas 12, 52. Porque daqui em diante, estarão 5 divididos numa casa. 3 contra 2 e 2 contra 3. Se numa casa tem 5,
pai, mãe, uma filha e dois filhos, ou duas filhas e um filho, um exemplo, ou 3 filhos ou 3 filhos, olha o que está profetizado. Divididos. 3 contra 2, 2 contra 3. 1 contra 4, 4 contra 1. É assim que vai estar. Pode ser que os 5 esteja com só o pensamento. Pode se perder os 5, ou pode se salvar os 5. Mas aqui está bem exemplificado por Lucas 12:52. Nesse registro de Lucas 12:52. As famílias estarão divididas. Daquele tempo que está à nossa frente bem aí, é o momento de se tomar essas decisões. Hoje um tolera o outro, né? Vai haver famílias que naquele ponto X ali eles vão ter que escolher o caminho. Não podem andar mais juntos. É um para um lado, outro para o outro. Ou então todos vão para o mesmo lado. Ou para a esquerda ou para a direita. Até parece que nós falamos de política aqui, né? Mas é assim mesmo. Um vai para a esquerda, outro vai para a direita. É uma bifurcação. Chega num ponto que vai ter a bifurcação. Um para ali e outro para ali. Ou então ambos seguem para ali ou para lá. Em Testemunho Seleto, volume 2, página 318, já os legisladores da nação, referindo-se aí aos Estados Unidos, esses legisladores, eles vão fazer uma emenda à Constituição americana. Vocês estão vendo uma crise aí acontecendo envolvendo os Estados Unidos. Isso não é à toa não, irmãos. Acompanhem. A Constituição deles, há séculos não muda. Mas está profetizado aqui, Testemunho Seleto, volume 2, página 318, que os legisladores daquela nação americana vão fazer uma emenda à Constituição. E é nessa emenda que vocês vão ver a preparação para a repentina destruição. Nessa emenda que eles vão fazer, os legisladores daquela nação dos Estados Unidos, eles vão restringir, vão fazer leis restringindo a liberdade de consciência. Lembra disso aqui, irmãos? Eles vão restringir a liberdade de consciência. O que isso quer dizer, irmãos? Vão tirar a nossa liberdade. Liberdade de quê? De pensar, de ir, de vir. Liberdade religiosa, de tomar sua posição do lado do direito. Vocês são... Está tudo aí, irmão, escrito. Ó. Legisladores emendarão, ou seja, vão fazer a emenda à Constituição. E vão restringir, de acordo com o que está escrito, nessas leis que eles vão fazer, nessa emenda, vão restringir a liberdade das pessoas. Não é aqui no Brasil que vai começar isso. É nos Estados Unidos. Mas a gente até parece que está vendo já acontecendo em outros países, né? Liberdade sendo tirada, né? Arrancada. Pessoas sendo censuradas. Mas a da profecia, irmãos, é essa aí, ó. Emenda, Constituição. Vocês
Vocês estão vendo o que os Estados Unidos está fazendo, né? Está batendo contra esses que estão tirando a liberdade, não é isso? Mas você às vezes até tem medo de dizer que eles estão certos ou estão errados. Vai agradar alguém ou desagradar outros. Mas cada um de nós aqui sabemos se está certo ou se está errado ser tirado a liberdade das pessoas. Todos sabem aqui, até as crianças menores tá aqui sabem. Se a liberdade é certo ou errado. Se tirar a liberdade está certo ou está errado, sabe também. Então vai haver essa emenda. Vai haver essa emenda constitucional. E é exatamente para restringir a liberdade de consciência. Deus é tão maravilhoso. Já avisou. Ninguém não vai saber. A senhora acha onde é que vai saber isso aí? Diz que ninguém faz, Deus não faz nada sem que antes ele avise as pessoas que servem a ele. Aceitar, porque os outros não querem nem ver. Isso aqui antes de acontecer, nós estamos vendo aqui, que vai acontecer. E quando estiver acontecendo, nós vamos dizer, olha, o Senhor não erra. Por amor aos seus filhos, ele avisa antes. Testemunho Seleto, volume 2, página 352. E os que se empenharem em conseguir essa emenda, que falou o texto anterior, à Constituição dos Estados Unidos, para obter uma lei que impõe a observância do domingo, olha o que vai ter nessa emenda. A imposição para observar o primeiro dia da semana. Mal eles compreendem que estão emendando algo que vai trazer a ira de Deus. Mal compreendem eles o resultado disso. E aí é uma crise. E eles impor isso vai trazer ao mundo. E essa crise está às portas. Está bem aí? Página 318, né? Testemunhos Seletos. Volume 2. É uma crise, não é pequena não, irmãos. É uma grande crise que está nos aguardando. Isso é, aguardando o povo de Deus. É uma crise. Sabe o que acontece na crise? Nós vamos ser testados se nós somos de Deus ou não. Uma crise aguarda ao mundo. A mais momentosa luta de todos os séculos. A mais momentosa luta de todos os séculos será justamente à nossa frente. Haverá tribulação tal qual nunca houve, diz Mateus capítulo 24. Tal qual nunca houve e nem haverá. E ela está onde? À nossa frente. Ah, mas já aconteceu 1260 anos de punho de ferro, de perseguição contra o povo de Deus. Não, irmão, mas aqui você pode contar com certeza que está exatamente à nossa frente. E enquanto o povo estiver nessa grande tribulação, tal qual nunca houve, que o Senhor vai vir para livrar o seu povo.
Vidas que Falam, página 354, meditação matinal. O que é que Deus deseja de nós, irmãos? Como o povo dele. Que nós nos preparemos para essa grande crise que está à nossa frente. Que está prestes a chegar. Nós já vemos movimentos no mundo aí, que dá para entender o que está chegando, né? Eles também desconfiam. Só não sabem o que é. Mas nós sabemos. Por quê? Porque Deus sabe e nos dá a entender. Somente os que têm levado a vida em conformidade com a norma divina, somente aqueles que têm colocado sua vida em conformidade com a palavra de Deus, com a lei de Deus, permanecerão firmes naquele tempo de prova. E os que não têm se adaptado à palavra de Deus, irmãos, vão permanecer firmes? O que vocês acham? Sim ou não? Não. Não vão. Não, mas eu estou firme hoje. Está hoje. Mas aquele dia não vai estar. A não ser que comece a se fortalecer desde já. Na meditação Maranata, o Senhor vem, na página 269, diz que é numa crise, é que o nosso caráter é revelado. Olha só, irmão, o caráter. A única coisa que nós vamos levar para o céu, o caráter. E é na crise que esse caráter é revelado. Não é onde nós vamos adquirir o caráter, não. É onde ele vai ser mostrado para o mundo. É onde as decisões são tomadas. É a mesma coisa que eu falo, o pessoal diz assim, que o dinheiro transforma a pessoa. Eu digo, não. O dinheiro, ele revela a pessoa quem ele é realmente. Porque quando ele não tem, ele não faz aquilo, né? Quando ele tem, aí... A mesma coisa da crise, né? A crise mostra quem são. Na hora do sufoco, você vai saber quem são seus amigos e não são. Sim. E vão saber quem são os verdadeiros seguidores de Cristo, né? Então, mais cedo ou mais tarde, nós vamos mostrar o caráter que temos. Se é bom ou se é mau. Em Testemunhos Seletos, volume 2, página 352, diz que as cenas que deverão desenrolar-se neste mundo, de acordo com a crise que nós vimos aí no texto anterior, não são nem sequer sonhadas. Olha aí, irmãos. Nem sonhar você sonha. Tribulação tal qual nunca houve. Nem sonhar sequer a pessoa sonha. Conquistar para vir. Conquistar para ser desenrolado diante de nossos olhos. E Satanás está operando por meio de instrumentos humanos. Você já vê isso ou não vê? Literalmente, rapaz, ali é literalmente o diabo está trabalhando naquele homem. É o diabo literalmente está trabalhando no espírito daquela mulher. Já dá para ver isso. Que maldade é essa? Precisava disso. Dizer, o diabo não tem como não ser, não. E se você disser que é o diabo, você ainda vai preso. Ainda bem que eu não citei o nome, né? Maranata, o Senhor vem, página 186, outra meditação matinal. Diz assim, ó, dominadores seculares, os políticos, viu? Governantes. E dirigentes religiosos, pastores, viu? Vão se unir para impor a observância do domingo. Foi aquilo que nós já havíamos dito anteriormente e mostrado o texto. Vão se unir para fazer as leis contra a consciência do povo.
e para guardar o domingo. E aqueles que guardam o sábado, não, a tua consciência não vale, é para guardar o domingo. E se não guardarmos? E quando falharem as medidas mais brandas, se eles disserem para ti, tu tem que guardar o domingo, e essas medidas falhares, serão promulgadas leis mais fortes, mais opressivas, para que tu seja levado a fazer o que eles querem. Senhora? Eles põem aquela lei do domingo para a pessoa guardar e vai ver se está guardando. Não tiver. Uma lei para eles guardar. Se não deu ainda outra lei mais forte. Se não deu outra mais forte. E Deus não aceita que nós dê drible não, viu? Como é esse tal drible? Pandemia, por exemplo, não pode ser... Para fazer isso tem que ser vacinado. Ele não gosta. Isso aqui é proibido, muitas das vezes, de falar certas palavras. Por que proíbe certas palavras? O povo de Deus vão chamar o pecado pelo nome ou não vão? Está errado, está errado. Mas para os homens, mete medo. Aí porque não, o vídeo que tu fizer só tu vai assistir. Porque não tem quem quer assistir isso aí, nem falar nada. E a plataforma não vai aceitar isso. Daí. A parte de cada um de nós temos que fazer. Não, mas tem que ter pelo menos 1000 likes. Que like? Se tiver 10 pessoas assistindo, é só os 10. Mais cedo ou mais tarde vai se transformar assim, em 100, em 1000, em milhares. O plano de Deus vai ser cumprido. Ah, mas não pode isso. Não, mas vou dar um jeitinho aqui. Não pode viajar de avião, só se for, né, se tiver o comprovante. Para falsificar um comprovante. Está errado também, mas nós temos que se adequar à palavra. E naquele tempo não adianta dar drible não, que não aceitou a marca da besta. Vamos ter que enfrentar mesmo. A besta vai ser enfrentada de cara a cara. Ah, mas eu posso morrer? Pode. Mas pode ser livre também por Deus não morrer e esperar ele voltar e subir com ele, sem passar pela morte. Tem gente que vai preferir morrer. Diz que há pessoas, irmão, que vai ver o seguinte. Há pessoas que vai ver os mortos e dizer assim, eu queria estar no lugar dele. Aqueles grandes homens de Deus como Elias pediram para morrer. E no nosso dia não vai ser diferente não. Muitos também vão querer morrer. Eu queria estar, mas vai tirar a vida? Não vai, porque ele sabe que não pode. Só um que tem o poder e o direito de tirar e de dar, que é o próprio que criou, que deu. Senhor, tira a minha vida, que eu prefiro estar morto do que estar passando por isso. Não, minha graça te basta. Eles vão usar isso, familiares. Já estão usando. De pequena proporção, mas já estão usando. Ó, se tu não ceder aqui, eu vou fazer isso com teu pai, com tua mãe, com teus filhos. Está acontecendo ou não está no mundo? Bem pertinho de nós, né? Quando as armas se voltarem para nós, é que nós temos que estar firmes, não negar o nome de Jesus, irmãos. O grande conflito, página 459, diz assim, ó. E a Bíblia claramente ensina que se aproxima um tempo
em que as leis do Estado, as leis que os governantes aí, os legisladores fazem, e que o governo tem essas leis que regem o Estado, se encontrarão em tal conflito com a lei de Deus, a lei do aborto é contra a lei de Deus, não é? Está em conflito ou não está contra a lei de Deus? E por que em alguns lugares não foram aprovados ainda? Porque Deus tem pessoas lá dentro também. Não, irmão, tudo é do diabo, da política. Não, irmãos. Se fosse, já tinha acontecido. Não aconteceu porque Deus não permite, porque Ele também usa pessoas, agentes, para defender o que é certo. Não é porque a pessoa não é crente, que não está numa igreja, numa congregação, que Ele não defende o certo, não. Naquilo que eles conhecem, eles defendem o certo. É poucos, mas defendem. E quando o Senhor Jesus não permitir que eles fiquem mais lá naqueles locais, que eles são minorias e não pode fazer com que a lei seja restringida, aí a maioria dos que tiverem no poder, que vai ser, nesse caso aí, o poder satânico, quando o Senhor diz soltar os ventos, aí acontece. A destruição será rápida. Se a maioria, num congresso, numa Câmara, tiver maioria para fazer a vontade do governo, quem é que vai segurar? Só Deus mesmo. Quando um mau governo está comandando, o povo está gemendo. Mas se tiver ainda um congresso, uma Câmara forte, para combater esses erros, ele não vai poder fazer nada. Quase nada, né? E ainda faz um estrago terrível. Imagina se ele tiver tudo do lado dele. Essas leis vão vir ou não vai? Então, essas leis vão estar em conflito com a lei de Deus. Conflito com a lei de Deus. E a Bíblia já nos esclarece isso e nos ensina de forma clara. Que esse tempo está próximo. E quem desejar obedecer a todos os preceitos divinos, do qual as leis do Estado se encontram contrário a ela, a lei, os preceitos, deverá afrontar o opróbrio e o castigo como malfeitor. Olha só quem serão os malfeitores. Quem tiver coragem de guardar a lei de Deus nesse tempo. Quem tiver coragem de seguir o que a Bíblia manda, que a Bíblia ensina, serão agora os que vão encarar, vão agora afrontar o opróbrio. Obrigado. Chegar na mão desse malfeitor, uma castigar do jeito que ele tem raiva, porque guarda o sábado, aí é que ele diz. Então, o que é que diz a Bíblia? O certo ia ser tido como errado. O errado ia ser tido como certo. Isso a gente já vê hoje também. Mas... Rapaz, fulano de tal está todo errado e os outros estão dizendo que eles estão certos. Rapaz, fulano de tal está certo e eles estão dizendo que está errado. Se cumprindo a palavra de Deus. A palavra de Deus já ensina isso. A Bíblia diz que a justiça estava tropeçando nas ruas. Tropeçando. O direito ia ser dado para aqueles que não tinham o direito. E quem tem o direito ia ser tirado. Isso a gente não vê hoje. Olha como Deus fala verdadeiramente.
A Bíblia fala de falsos pastores. A Bíblia fala de falsos juízes. A Bíblia fala que pastores iriam enganar muitos. A Bíblia fala que juízes iriam vender sentenças. Está lá na Bíblia. Não precisa nós criar nada, inventar nada. Basta seguir o que está lá escrito. Agora, quem vai dizer que está certo e está errado são as atitudes de cada um deles. Cada uma das nossas atitudes nós vamos dizer de que lado nós estamos. Se fazendo o contrário à Bíblia ou se seguindo o que a Bíblia ensina. Meditação matinal. O Senhor vem, página 160. Olha isso, irmãos. As leis humanas serão feitas tão rígidas, não é só rígidas não, irmãos. Tão rígidas. Elas são feitas tão rígidas pelos legisladores, que são os responsáveis de fazer as leis, que os homens e as mulheres não vão ter coragem, não vão ousar, não vão ter a ousadia de observar o sábado do 7º dia. E aqui, por exemplo, só tem homens e mulheres aqui, né? Ou tem outra classe de gente? Só homens e mulheres, né? Aqui está dizendo que os homens e as mulheres não iam ter coragem de guardar o sábado. Chegar o dia do sábado, a pessoa ficar sem ter coragem de vir até aqui. Eu não vou para a igreja porque eles estão atrás de pessoas que estão indo para a igreja para pegar para aprender. Não vou mais não. Não. Então se é assim, então é melhor nós se acostumando a congregar logo. Quando acontecer isso aí, não der mais para ir, aí a gente congrega em casa, lá na casa do irmão. Se não pode adorar a Deus assim abertamente, então vamos fazer isso lá dentro da sala de um irmão, da garagem de uma irmã, enquanto podemos. Porque os homens e as mulheres naquele tempo não vão ter coragem de observar o sábado. Não vão ter coragem. Isso aqui vocês acham que é para outro povo? O próprio povo que professa guardar o sábado, naquele tempo, eles não vão ter coragem. Lembra do grande conflito? Página 606? Uma grande multidão que professava fé na mensagem do terceiro anjo? Passarão para o lado do adversário? Porque eles não têm coragem, não vão ter coragem. E vão passar para o lado de Satanás. Uma evidência disso não. Quando teve a Covid, muitas pessoas deixaram de congregar porque tinham medo de... É aquela história, só, por exemplo, o cômodo aqui, o salão é 10 por 10, é 1 metro para cada pessoa. Então só entra 10. Se vire, só entra 10. Isso não é restrição, não. As pessoas que tocavam em Jesus Cristo, se tivesse com a praga dessa aí, ia contaminar Jesus Cristo ou ia ser curado? E por que nós vamos ter que ser diferentes? Nós não devemos tentar Deus. Mas também não devemos deixar de cumprir a palavra de Deus. Satanás disse, Senhor, está escrito a teu respeito. Ele disse, também está escrito a meu respeito também. Te lança daí, está escrito. Não, também está escrito para não tentar. Ok. Agora, muitos que professam a Deus, eles estão querendo só aquilo que agrada para eles. Ó, está escrito isso, mas também está escrito isso. Autoridades são construídas por Deus. É para ser obedecida, também está escrito. Se não estiver de acordo com Deus, não tem que ser obedecido de coisa nenhuma. Mas só vale o que pertence ali o interesse próprio.
E aí, por causa que você quer obedecer aos interesses de Deus, aí vai aparecer esse monte de perseguição. Se nós for olhar para as dificuldades, nós vamos servir a Deus? Sai hoje mesmo, né? Queria mais nem saber, porque as coisas vão ser difíceis. Ninguém quer dificuldade. Mas só que as pessoas que pensam nisso, nem imaginam a dificuldade que eles vão enfrentar contra Deus. Só as 7 pragas, assim, as 7 pragas que estão por vir, para me receber uma, eu preferi encarar essa dificuldade todinha. Mas quem vai dar o poder para nós é Cristo. Né? Só Ele vai nos abastecer com o óleo da sua misericórdia. Agora, por que essas pessoas, homens e mulheres, não terão coragem de guardar o sábado, irmãos? Pelo medo. Temor de que vai faltar alimento no futuro para eles. Olha, está acontecendo isso aqui, só pode comprar e vender quem tiver isso aqui, eu vou morrer de fome, eu vou preferir aceitar. Se não tiver Cristo no coração, aceita mesmo. Pode ser dos que disse mais sincero crente que tiver na face da terra. Se não tiver Cristo no coração, vão aceitar. Ah, para Deus não quer que nós morra de fome, não. Eu vou aceitar isso aqui. Entre uma coisa e outra, está aqui, está escrito que o Senhor cuida. Né? Eles nunca vão dizer que é de outro, não, é do Senhor. Eu sou povo do Senhor, então Ele quer o meu bem. Ele não quer eu passando fome, não. E quem disse que está escrito que o povo de Deus vai morrer de fome? Vão ter as necessidades para provar a fé deles. Fome mesmo vai ter é os ímpios. Só de não ter Deus já é uma fome eterna. Já. E vai faltar arroz e feijão também para eles. As pessoas pensam que não, mas vai. E o que estão fazendo no mundo é para fazer o caos mesmo. Para a economia de um país se arrebentar mesmo. E com isso acontecendo num país e no outro aqui, outro ali, outro acolá, o que vai ocorrer? Resultado? Fome. Alimento em prateleira de supermercado e falta de dinheiro e fome mesmo. O resultado é esse mesmo. Então, pelo medo de faltar alimento e vestuário, há pessoas que não passam um mês sem comprar uma roupa, sempre com roupa da hora, né? Vamos dizer assim. Passou a vida inteira comprando roupa. No dia que disser assim, não, agora tu vai passar um tempinho sem comprar. Por lá de Israel passou, foi 40 anos. Calçado numa sandália só. Não, mas eu não sei ficar sem usar um sapato novo um ano sequer, não. Tem que ter os meus 2, 3 calçados. Sem dizer que os outros que tem 50, 100, 200, né? Então, com medo de faltar o alimento e com medo de faltar o vestuário, eles vão se unir com o mundo na transgressão da lei de Deus, inclusive na transgressão do sábado. Evangelismo, página 236. Foi-me mostrado, olha o que Ellen White diz. Foi-me mostrado que Satanás nos está furtivamente tomando a dianteira. Ele está tomando a dianteira, irmão. De furto, mas ele está tomando a dianteira. Quem era para tomar a dianteira? Não era o povo de Deus? E agora o mundo quer tomar a frente. E ele está tomando de furto, irmãos. A lei de Deus
é que deve estar à frente. Agora ele vem por trás, furtivamente, enganando o povo, agora interferindo, para invalidar a lei de Deus e usando os seus agentes, os homens na terra, os legisladores seculares e religiosos, para fazerem leis invalidando a lei do céu. Em nossa terra, diz a irmã White, qual era a terra da irmã White? Que tem alardeada liberdade. A liberdade religiosa terá o seu... Olha aí, tem um fim. Vai chegar um momento que não vamos ter mais liberdade. Começando aonde? Na terra da irmã White. Depois vai se estender para as outras terras. E aí é onde o fim chega. De um cerco para o outro cerco de Jerusalém. Os irmãos têm uma noção de quanto tempo durou? De um cerco até o outro cerco? 3 tempos e meio. 3 anos e meio. E nesses últimos dias vocês acham que vai ser quantos anos? Quando acontecer nos Estados Unidos uma lei para acontecer aqui em nosso país e nos outros. Vocês acham que vai muito tempo? Um país que domina o mundo toma uma posição, vocês acham que vai quanto tempo para os outros tomar a posição? E qual é o tempo de sair das cidades? Era para ter saído, né? Mas os discípulos receberam um aviso de Jesus Cristo. Olha, quando estiver acontecendo isso, isso e isso, vocês saiam. Foi no primeiro ou no segundo cerco que ele disse isso? Que ia acontecer. No primeiro cerco era o sinal para eles saírem, não era? E quem não saiu no segundo cerco? Morreu. Não atendeu o conselho. O conselho para nós está sendo todo dia aconselhado. Mas com relação à equiparação do primeiro cerco de Jerusalém, equipara-se à lei dos Estados Unidos. Quando nós aqui estivermos vendo os Estados Unidos, a terra da liberdade, agora sendo criadas leis contra o domingo, contra o sábado, a favor do domingo, o que vocês acham que nós devemos fazer? Quem está na cidade ainda, o que tem que fazer? Pega o beco. Porque quando vier o outro cerco, acabou-se. As pessoas de Deus vão estar onde? No meio das montanhas. No meio das rochas. No meio dos campos aí. Dos montes e vales. Mas se nós não estiver hoje se adaptando a uma saída da cidade, vocês acham quando é que vai sair? O que eu estou fazendo? De mês em mês eu dou um pulinho fora na cidade para me ver alguma coisa que eu possa aprender? De ano em ano. Como é que eu estou fazendo? Eu não gosto de jeito nenhum, não vou porque eu não gosto. Não, lá no mato não tem internet. Não tem energia. Vai aparecer isso. Nós estamos num lugar bom ainda, né? Entre aspas. Quando estiver em algum lugar que nada disso tem. Quem não pode passar um dia sem a internet? Vai passar 3 anos e meio, 4? Só se tiver compromisso com Deus. Engraçado que o povo de jeito com as coisas não pode passar assim. Eu mesmo já vivi em lugar que não tinha energia. Vixe, como não tinha mesmo. Na Parigi não foi pouco não. Já hoje eu sinto falta desse passa. Na hora que falta energia eu fico. Não dorme sem energia. Imagina lá no meio do mato que não tem nem uma vela para te acender. Não, mas eu tenho que ter uma vela, só se botarem em cima de tudo. Porque se morrer, bota uma vela, quem sabe. Né? Não é da tua vontade, mas tem alguém que vai querer botar.
Não, não pode proibir não. Fizeram o túmulo da irmã White lá e botaram um obelisco lá. Depois de morrer, acabou. Aí ela é maçom. As pessoas acusam ela de ser maçom. Se tu morrer, né, as pessoas vão botar uma vela lá em cima de ti e vão dizer que tu é o quê? Nem que não seja a tua vontade, mas Deus vai compreender, porque ela julga segundo o coração. Tu vai ser julgada pelos teus atos, não é pelo do outro, não. E de finado, as pessoas que vão se desejar na igreja católica e vê um túmulo que não tem vela, aí vai embora. Aí vai embora. Então, esse aqui, meu pai que apareceu com outra, eu vou botar aqui também, tá? Eu queria Se a vovó era crente, eu vou acender a velhinha para ela. Nós vamos concluir agora. Esse assunto ele é todo assim, mas nós vamos ter outras oportunidades para fazer isso. Concluindo aqui com a Reverend Herald, de 2 de maio de 1893. O povo dos Estados Unidos tem sido um povo favorecido. Questão de liberdade religiosa. Tem sido um povo realmente favorecido. O Brasil até outro dia atrás aí estava bem favorecido também. Estamos vendo a coisa se complicando. Mas já vimos um horizonte, né? De repente vai vir outras dificuldades. Aí vamos prestando atenção. Paz, segurança. Vamos vendo o que vai acontecendo para nós dando nossas passadas, tomando nossas atitudes. Mas quando eles restringirem a liberdade religiosa, através de quê? Uma emenda. Porque para eles fazerem alguma lei para mudar as leis dos Estados Unidos, porque lá as pessoas têm liberdade de fazer o que quiser. Logicamente que se desobedecer às leis, pagam pelo que fizeram. Mas todos têm liberdade de fazer o que quiser, escolher o que quiser. Não, eu quero guardar a sexta-feira. Não, eu quero guardar o domingo. Eu quero guardar o sábado. Todos podem fazer. Mas vai chegar um momento que vai acabar isso. Porque eles vão fazer leis. E para eles fazerem leis, nesse naipe, eles têm que fazer alguma mudança. Porque a lei atual dos Estados Unidos não permite isso hoje, não. Esse governo atual aí está se levantando contra porque outros estão tirando a liberdade de outros. E eles são contra. Mas quando eles fizeram a mudança, e isso aí tem muitos interessados a partir de então, para fazer essas mudanças. Aí quando eles fizerem essas mudanças na emenda, aí vai aparecer como fazer isso e ser aprovado. Entenderam? Mas só vai até onde Deus permitir. Se chegou a hora, vai ser. Se não chegou, o Senhor vai arrumar alguma forma, levantar pessoas e vai combater aquilo ali vai passar e vai vir mais na frente. Mas vai acontecer exatamente do jeito que está escrito. Então, quando eles restringirem a liberdade religiosa e de consciência, quando eles renunciarem ao protestantismo, olha o que eles vão renunciar, irmãos, Estados Unidos. Quando eles não mais estiverem protestando, e quando agora eles estiverem apoiando o papado, eles agora não querem mais o apoio do protestantismo, agora eles querem o apoio do papado. Quando eles agora interferirem na consciência, a lei diz assim, olha, agora estão obrigados a guardar esse dia aqui, é o domingo.
O domingo pertence ao papado. Eles não mais protestam, porque agora a Bíblia diz para guardar o sábado, e eles dizem, não, agora é o domingo. E eles agora vão apoiar o domingo, nesse caso. Os que renunciam, né? Sim, deixa de protestar. A medida de sua culpa estará cheia e nos livros lá do céu será escrito: apostasia nacional. Antes que Cristo venha, vai acontecer uma apostasia nacional. Ou seja, os protestantes vão deixar de protestar e agora vão aceitar as doutrinas do papado. O assunto é bem extenso. O horário já pede para nós encerrarmos. Em outra oportunidade nós vamos dar continuidade. Mas que cada um de nós estejamos cobertos pelo poder de Deus. Seus santos anjos estejam sempre nos orientando a tomar as medidas seguras, de forma que venhamos estar agradando a Deus e não aos homens. Os homens serão agradados quando eles estiverem de acordo com a palavra de Deus, e assim nós poderemos fazer algo para agradá-los. Se estiver agradando em primeiro lugar a Deus. Deus abençoe a todos.